E quem tem melasma sabe bem o quanto essas manchinhas podem ser um incômodo, especialmente durante o verão. Com os raios solares mais intensos e o aumento da temperatura, as áreas pigmentadas tendem a ficar mais evidentes, prejudicando a uniformidade da pele. E nesse período, as pintas também podem aparecer e algumas já existentes até mudar de cor. E aí é preciso ficar de olho. Eu conversei com uma dermatologista sobre isso, vamos conferir. A alta exposição da pele ao sol no verão é praticamente inevitável, mas aí é preciso a gente tomar alguns cuidados, porque algumas manchas podem aparecer também como melasma. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a dermatologista, a doutora Vânia Piscinini. Doutora Vânia, obrigada pela presença. Obrigada por você. Para a gente começar, o que contribui para o surgimento do melasma e também essas manchas, né, como as pintas agora nesse período do verão? Principalmente o sol, você já disse, né? Então, quanto mais se expor ao sol, mais manchas, piora o melasma e provoca até o câncer de pele. Então, como a gente mora num país tropical, a gente tem sol o ano inteiro e no verão ele aumenta a intensidade. Então, o uso do filtro solar é importantíssimo o ano inteiro para que diminua a incidência dessas manchas e o melasma. Ele não tem cura, ele tem controle. Então, quanto mais sol se pega, pior o melasma fica. E aí, nesse período, como que a gente deve, então, tratar essas manchas, doutora Vânia? Usar o protetor solar, chapéu, óculos escuro, reaplicar o protetor solar de 2 em 2 horas, porque a pessoa esquece. Então, acho que o protetor solar vai durar muito, mas não. Principalmente quem já tem uma pele predisposta a ter mancha. Então, a reaplicação é muito importante, principalmente nas crianças. E tem também aquelas roupas que tem proteção UVA, UVB, que a gente chama UV-Line. Então, principalmente nas crianças, é bom comprar aquelas roupinhas para usar. Excelente, né? Então, as formas de prevenção são sempre importantes agora nesse período, principalmente que o sol tá bem quente, né? Para a gente poder evitar melasma, essas pintas e também essas manchas, né, doutora Vânia? Sim, é importantíssimo. E para evitar isso, só mesmo o filtro solar. Se você tiver alguma dúvida do fator, compra um fator 30. O importante é a reaplicação, que a pessoa passa, vai para a praia ou piscina e esquece que aquele vai sair na água, no suor, na toalha. Então tem que ser reaplicado. Excelente, doutora Vânia. Obrigada pela participação no nosso quadro. E o quadro Saúde fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Olha, eu confesso que eu peco, viu? Eu não passo protetor solar sempre. Eu deveria passar porque eu tenho sardinhas na pele. E você aí do outro lado também, use protetor, se proteja, o sol tá aí, o verão tá intenso. E aí é preciso a gente tomar, né, esses cuidados, além de os de chapéus, bonés, como a dermatologista falou. E para falar mais sobre esse assunto, agora eu vou chamar a jornalista Sabrina Silva. Sabrina, essa época é complicada, né, devido à exposição solar mais intensa. Mas e aí no campo das vertentes? A procura por especialistas é grande? Ou a parte estética não incomoda tanto e a procura é maior no caso de alguma suspeita de algum problema mais sério, como câncer de pele, por exemplo? Bom, Sulamita, existem aqui diversas situações que a gente deve avaliar, principalmente porque a gente não mora no então nós não temos o sol forte muito, embora toda luz que tem reflexo, que vem diretamente para o nosso rosto, ela tem sim o ato de escurecer as manchas já existentes e por isso existem muitos tratamentos estéticos para poder tentar amenizar esses sinais que não são configurados patológicos, né? Agora, quando foge um pouquinho dessa regra que a gente deve avaliar, existe a regra do A, B, C, D e E, que dentro da área clínica, dermatológica, médica, fala que é a área que você deve procurar, que existe a assimetria,
a borda, toda essa questão que deve se avaliar, a curva, a dimensão, a evolução de uma pintinha. Então, quando você vai olhar, você tem que imaginar que aquele local ali precisa de um cuidado clínico e o médico deve ser procurado. A gente sente, a gente conhece o nosso corpo e sabe muito bem quando um sinal apresenta uma mancha saudável ou quando aquilo está fugindo ali da nossa condição normal. Agora, falando de melasmas e tudo, fugindo um pouco dessa parte estética, nós nos preocupamos muito aqui com a questão clínica do câncer de pele, as manchas evolutivas. Por exemplo, nós temos dados aqui, Sulamita, em relação ao câncer de pele, que é o melanoma que é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% dos tumores registrados no país. E dados do INCA indicam que para o ano de 2021 foram estimados mais de 66 mil novos casos, o que representa aí uma incidência de 43,74% aproximadamente. Só em Minas Gerais, 8.250. Como eu disse, para uma região que não é litorânea, né, que não fica muito sol, que nós não temos aqui um sol muito forte, isso é um dado alarmante. Mas existem também outras situações que podem ocorrer nesse problema, que é a luz do celular, a própria luz do ambiente, tudo isso tem que ter um cuidado maior. Agora, a proteção, o fator de proteção solar, isso é indispensável em qualquer situação. Não é porque mora em Barbacena, que tem 4 estações num dia, que chove, faz calor, que vai dispensar o uso do protetor solar. Isso não. Ele deve sempre existir, a gente deve sempre usar. As mulheres antes de passar a maquiagem, os homens também não devem dispensar esse cuidado, porque a pele é muito sensível, né? E quando você, por exemplo, apresenta uma mancha que é necessário uma avaliação médica, todos os tratamentos são direcionados para o SUS, Sistema Único de Saúde. Mesmo aqueles exames que são feitos por médicos, os dermatos de clínicas particulares, porque isso gera estatística e aí um direcionamento para a área que precisa ser cuidada. Ou seja, estamos no verão, Sulamita, mas o cuidado com a pele tem que ser o ano inteiro. E ó, haja protetor solar para todos nós, viu? Realmente, Sabrina, haja protetor solar, ainda mais nesse verão que está bem intenso, né? Sabrina, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar.